Bom dia a todos. Quero aqui primeiramente agradecer a Deus, cumprimentar e agradecer os servidores desta casa, os ouvintes da Rádio Capivari e as pessoas que se faz presente no plenário. Muito obrigado pela presença. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informa o segundo secretário da mesa que os vereadores assinaram o livro de presença. Desta forma, havendo norma regimental, declaro aberta sobre a proteção de Deus a segunda sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa da 15ª legislatura do ano de 2020. Solicito a todos que fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso e em seguida o vereador Clarino fará a leitura de um trecho bíblico. Pai, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao 27. Meus queridos irmãos, sabei que todo homem deve ser pronto para ouvir, mas moroso para falar, e moroso para se irritar, pois a cólera do homem não é capaz de realizar a justiça de Deus. Por esta razão, rejeitai toda a impureza e todos os excessos do mal, mas recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada, e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a uma pessoa que observa o seu rosto no espelho. Apenas se observou, vai-se embora e logo esquece como era a sua aparência. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei da liberdade, agora levada à perfeição, e nela persevera, não como um ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, esse será feliz naquilo que faz. Se alguém julga ser religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião é vã. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações. Amém. Declaro iniciado o expediente. Solicito ao vereador Clarino Borges para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão ordinária do 4º ano da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9 horas e 12 minutos do dia 17 de fevereiro de 2020, no plenário Clarino Borges de Araújo, teve início a primeira sessão ordinária do 4º ano da 15ª legislatura, presidida pela vereadora Neuza Jacinto Diniz, PL. Para dar início aos trabalhos legislativos dessa data, a senhora presidente desejou o seu bom dia a todos, cumprimentando e agradecendo aos servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário. Cumprimentando todos os presentes nas pessoas dos agentes comunitários de saúde. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, a senhora presidente informou que o segundo secretário da mesa, vereador Ilvanei Pereira, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declarou aberta sob a proteção de Deus a primeira sessão ordinária do 4º ano da 15ª legislatura do ano de 2020.
Em momento devocional, a senhora presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao termo o vereador Davi Félix Paz da Silva a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, a senhora presidente, nos moldes do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando ao vice-presidente da Câmara, Clarindo Borges, a leitura da ata da primeira sessão extraordinária do 4º ano da 15ª legislatura do ano de 2020, a qual, após correção de erro de digitação em seu teor, localizado no momento de sua leitura, foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, a senhora presidente convidou o primeiro secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta que seguem anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes da pauta, deste 17º dia do mês de fevereiro de 2020, conforme prevê o artigo 78, combinado com os parágrafos 1º do inciso 3 do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu a palavra aos vereadores para tratar de assuntos em tema livre pelo prazo de até 10 minutos, oportunidade em que discursaram A. Vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, B. A vereadora Angelina Rodrigues, C. O vereador Davi Félix, D. O vereador Éder Ferreira, E. O vereador Clarindo Borges, F. A vereadora Angelina repetiu. E, não havendo mais nenhum orador inscrito, a senhora presidente declarou encerrado o expediente, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, concedendo o uso da palavra ao primeiro secretário da mesa para A. A leitura do parecer jurídico e B. A leitura dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça, pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, todos emitidos em relação ao PL número 03/2020, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado dia 20 de janeiro de 2020, que dispõe sobre o índice de revisão geral do vencimento dos professores da Rede Pública Municipal de Ensino para o exercício de 2020 e de outras providências. Levantando questão de ordem, o vereador Éder Ferreira sugeriu a leitura apenas das partes finais dos pareceres jurídicos e dos relatórios das comissões, permitindo assim maior tempo para as discussões das matérias colocadas em pauta para este dia. Diante do consenso do soberano plenário a respeito, a senhora presidente dispensou as leituras integrais, inaugurando as discussões do projeto de lei, franqueando o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-la pelo prazo de até 10 minutos por escrito, após o vereador autor. Oportunidade em que se manifestaram 1. O vereador Éder Martins, 2. A vereadora Angelina Rodrigues, 3. O vereador Clarindo Borges. Encerrando as manifestações, a senhora presidente acolheu a votação de seus pares em relação ao projeto de lei número 003/2020. Restando assim a matéria aprovada por unanimidade em primeira votação, ficando em ordem para a próxima sessão para uma segunda votação. Neste instante, a senhora presidente informou o soberano plenário que o vereador Ivanei Pereira atrasou-se aos trabalhos legislativos deste dia por motivo de saúde. Ainda neste laborioso dia, a senhora presidente convidou o vice-presidente Clarindo Borges para proceder com a leitura A. Da parte conclusiva do parecer jurídico e B. A leitura dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, todos emitidos em relação ao projeto de lei número 005/2020, de autoria do ilustre prefeito municipal, que concede piso salarial profissional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às epidemias e a outras providências. Encerradas as leituras, a senhora presidente deu início às discussões do projeto de lei número 005/2020, franqueando o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-la pelo prazo de 10 minutos por escrito, após o vereador autor. Oportunidade em que se manifestaram o vereador Éder Ferreira, a vereadora Angelina Rodrigues, o vereador Antônio Sérgio, o vereador Davi Félix, o vereador Ivanei Pereira, o vereador Carlos Cleito e o vereador Clarindo Borges e, por último, a senhora presidente vereadora Neuza Jaci. Encerrando as manifestações, a presidente vereadora Neuza Jaci
Colheu a votação de seus pares em relação ao projeto de lei número 05/2020, restando assim a matéria aprovada por unanimidade em primeira votação, ficando em ordem para a próxima sessão para uma segunda votação. Para dar prosseguimento ao labor legislativo, a senhora presidente convidou ao primeiro secretário da mesa para proceder com a leitura da parte conclusiva do parecer jurídico e B, a leitura dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, todos emitidos em relação ao projeto de lei número 004/2020, de autoria do ilustre prefeito municipal, que dispõe sobre o índice de revisão geral do vencimento dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Abadiânia, Goiás, para o exercício de 2020 e da outras providências. Encerradas as leituras, a senhora presidente deu início às discussões do projeto de lei número 004, franqueando o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-la pelo prazo de 10 minutos por inscrito. Oportunidade em que se manifestaram o vereador Éder Ferreira e o vereador Clarindo Borges. Aparteado pelo vereador Éder Ferreira, encerrando as manifestações, a senhora presidente colheu a votação de seus pares em relação ao projeto 004/2020, restando assim a matéria aprovada por unanimidade em primeira votação, ficando em ordem para a próxima sessão para uma segunda votação. O vereador Éder Martins deixou registrada sua indignação ante a não aplicação da revisão geral anual aos vencimentos dos professores da rede pública municipal, visando dar aos trabalhos legislativos a marcha adequada. A senhora presidente convidou o vice-presidente da Câmara, Clarindo Borges, para proceder com a leitura da parte conclusiva do parecer jurídico e B, da leitura dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, todos emitidos em relação ao projeto de lei complementar número 001/2020, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, que altera a Lei Complementar Municipal número 021, de 12 de dezembro de 2014, e dá outras providências. Encerradas as leituras, a senhora presidente deu início às discussões do projeto de Lei Complementar número 001/2020, franqueando o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-la pelo prazo de até 10 minutos por escrito. Oportunidade em que se manifestaram o vereador Éder Martins, o vereador Clarindo Borges, o vereador Davi Félix e, por último, a senhora presidente, vereadora Neuza Jacinto. Encerrando as manifestações, o senhor presidente colheu a votação de seus pares em relação ao projeto de lei complementar número 004/2020, restando assim a matéria aprovada por unanimidade em primeira votação, ficando em ordem para a próxima sessão para uma segunda votação. Por continuidade desta sessão ordinária, a senhora presidente concedeu o uso da palavra ao vereador Carlos Cleiton para a leitura do requerimento de indicação número 025/2019, de sua autoria, que indica seja, após aprovado pelo plenário, encaminhado ao ofício ao ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, indicando-lhe a urgente necessidade de adoção das providências necessárias na esfera de suas atribuições, através da secretaria competente para a implantação de rotatória sinalizadora de tráfego por calotas de sinalização comumente conhecidas como tartarugas, na confluência da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira com a Rua Maurílio Beires e BR-060. Ao termo da leitura, o autor defendeu sua iniciativa e, após seu discurso, manifestaram-se o vereador Ilvanei Pereira, o vereador Rosemar José, o vereador Éder Martins, o vereador Antônio Sérgio, que indicou um ponto de conflito no trânsito municipal que igualmente merece a providência. Encerrada a discussão, o senhor presidente submeteu o requerimento número 025 à deliberação do soberano plenário, contando a votação favorável unânime dos edis pela sua aprovação, remetendo a assessoria jurídica da Casa para as providências pertinentes e remessa do ofício correlato. Neste instante, a senhora presidente comunicou ao soberano plenário que o vereador José Maria Filho necessitou ausentar-se antes do término dos trabalhos legislativos por compromissos pessoais, passando a leitura dos ofícios e demais documentos recepcionados nos cancelos legislativos, oportunidade em que foram lidos pelo vice-presidente da Câmara de Abadiânia, vereador Clarindo Borges, ofício número 262/2019, do gabinete do prefeito, datado de 18 de dezembro de 2019, em resposta ao ofício número 155,
originado do requerimento e indicação apresentado na forma oral pela vereadora Angelina Rodrigues Pereira, que indicou ao prefeito municipal a premente necessidade de cumprimento da Lei Federal 11.350, que regulamenta o parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição, que dispõe sobre o aproveitamento pessoal amparado pelo parágrafo 1 do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e da outras providências, com suas alterações dadas pela Lei Federal 13.708, de 2018. B. O ofício número 263/2019 do Gabinete do Prefeito, que remeteu a esta Casa a Lei Complementar número 044/2019, que cria cargos no quadro de cargos dos profissionais do magistério, classes profissionais do magistério, da Lei Complementar número 011, de 23 de dezembro de 2011, da outras providências sancionadas sem veto. C. O ofício número 265/2019 do Gabinete do Prefeito, originado no requerimento apresentado na forma oral pela vereadora Angelina Rodrigues Pereira, que sugeriu ao prefeito municipal a concessão aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias do nosso município do benefício do adicional de insalubridade. D. O ofício número 017/2020 do Gabinete do Prefeito, encaminhado em obediência à Lei Municipal número 826, de 5 de julho de 2017, informando o valor total que foi descontado aos servidores públicos na folha de pagamento do mês de abril de 2019, bem como informando o valor que foi repassado ao Fundo Municipal de Previdência Social, e informando finalmente o valor pago pelo município ao Fundo de Previdência a título de parcelamento. Ofício número 018/2020 do Gabinete do Prefeito, informando também o valor que foi repassado do mês de maio de 2019 para a Previdência. F. Ofício número 019 do Gabinete do Prefeito, informando também o valor que foi repassado ao Fundo de Previdência no mês de julho de 2019. G. Ofício número 020/2020 do Gabinete do Prefeito, informando o valor que foi repassado ao Fundo de Previdência no mês de julho de 2019. H. Ofício número 021/2020, informando do Gabinete do Prefeito, informando o valor que foi repassado ao Fundo de Previdência no mês de agosto de 2019. Ofício número 022/2020 do Gabinete do Prefeito, informando o valor que foi repassado ao Fundo de Previdência no mês de setembro de 2019. J. Ofício número 023 do Gabinete do Prefeito, informando o valor que foi repassado ao Fundo de Previdência no mês de outubro de 2019. Letra K, ofício número 024/2020 do Gabinete do Prefeito, informando o valor que foi repassado ao Fundo de Previdência no mês de novembro de 2019. Letra L, ofício número 025 do Gabinete do Prefeito, informando o valor que foi passado ao Fundo de Previdência Municipal no mês de dezembro de 2019. Ao término das leituras dos ofícios recebidos no protocolo da Câmara Municipal de Guarani, Goiás, nenhum dos edis se manifestou a respeito do seu teor, e pela senhora Presidente foi determinado aos interessados a obtenção de cópias, caso pretendam. Às 12 horas e 19 minutos, a senhora Presidente, após agradecer e desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão e, diante do consenso unânime do plenário, pela convocação de sessão extraordinária para deliberações acerca do projeto de lei complementar número 001/2020, do projeto de lei número 003/2020 e do projeto de lei número 004/2020 e do projeto de lei número 005/2020, por se tratar de matérias urgentes, salarial e de interesse dos munícipes, convocou a realização em sessão extraordinária para hoje, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020, às 12 horas e 20 minutos, para constar o Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob a supervisão e por delegação do primeiro secretário da mesa, vereador Carlos Cleber. Lavrei esta ata, contendo 6 laudas digitadas, que ele achada conforme será assinada pelos presentes. A ata vai fazer uma correção onde o nome da vereadora Angelina foi repetido por 2 vezes. Eu gostaria de fazer uma outra sugestão aqui na ata. Pois não.
em relação a essa sessão extraordinária, precisaria que o doutor Marcelo mencionasse aqui também que esses projetos foram colocados em segunda votação e foram todos aprovados. Mas tem outra ata. Tem A extraordinária. Tem outra ata. Então essa satisfaz aqui a necessidade. Então seria só a correção da repetição do nome da vereadora. Somente a correção do nome. Convido o primeiro secretário Cleito para fazer ler a ata da segunda sessão extraordinária. Ata da segunda sessão extraordinária do 4º ano da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia. Às 12 horas e 20 minutos do dia 17 de 2020, no plenário do Clarindo Borges Araújo, teve início a segunda sessão extraordinária do 4º ano da 15ª legislatura, presidida pela vereadora Neuza Jacinto Diniz, PL. Iniciando os trabalhos legislativos extraordinários dessa data, a senhora presidente informou que, nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o segundo secretário da mesa certificou que os vereadores assinaram um livro de presença. Dessa forma, havendo o número regimental, declarou aberto sobre a proteção de Deus a segunda sessão extraordinária do 4º ano da 15ª legislatura do ano de 2020. Consultando na sequência ao plenário, acerca de sua equiescência com a dispensa da leitura da ata da primeira sessão ordinária do 4º ano da 15ª legislatura do ano de 2020, por ainda não ter sido transcrita e, diante consenso unânime dos vereadores, dispensou a leitura da referida ata nos termos do artigo 85 do Regimento Interno da Casa. A senhora presidente não concedeu o uso da palavra aos seus iguais, inaugurando a segunda discussão e votação em relação ao projeto de lei complementar número 001/2020, de autoria da ilustre mesa diretora da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, datado de 10 de fevereiro de 2020, que altera a lei complementar municipal número 021, de 12 de dezembro de 2014, e das outras providências. Na votação, a senhora presidente colheu a aprovação por unanimidade em segunda e última votação do projeto de lei complementar 001 de 2020, motivo pelo qual o encaminhou à assessoria jurídica da Casa para a confecção de competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para a sanção. Ainda nesse laborioso dia, a senhora presidente procedeu com a segunda discussão e votação em relação ao projeto de lei número 003/2020, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 20 de janeiro de 2020, que dispõe sobre o índice de revisão geral do vencimento dos professores da rede pública municipal de ensino para o exercício de 2020 e das outras providências. Na colheita dos votos, a senhora presidente constatou a aprovação por unanimidade em segunda e última votação do projeto de lei número 003/2020, motivo pelo qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para a sanção. Para dar prosseguimento ao labor legislativo extraordinário, a senhora presidente colocou em segunda discussão e votação em relação ao projeto de lei número 04/2020, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 20 de janeiro de 2020, protocolizado nos postos legislativos no dia 21 de janeiro de 2020,
que dispõe sobre o índice de revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal de Abadiânia, Goiás, para o exercício de 2020 e das outras providências. Na votação, a senhora presidente colheu a aprovação por unanimidade em segunda e última votação do projeto de lei número 004/2020, motivo pelo qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para a sanção. O vereador Éder Ferreira Martins, PTB, deixou registrado sua indignação ante e não aplicação da revisão geral anual aos vencimentos dos professores da rede pública municipal. E por encerrado o labor extraordinário deste dia, a senhora presidente procedeu com a segunda discussão e votação em relação ao projeto de lei número 005/2020, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 5 de fevereiro de 2020, que concede o piso salarial profissional aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias e das outras providências. Na colheita dos votos, a senhora presidente constatou a aprovação por unanimidade em segunda e última votação do projeto de lei número 005/2020, motivo pelo qual encaminhou a assessoria jurídica da Casa para a confecção do competente autógrafo de lei e posterior remessa ao senhor prefeito para a sanção. Às 12h26, a senhora presidente, vereadora Neuza Jacinto Diniz, PL, após agradecer e desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão, convidando a todos para participarem da reunião com o presidente da CODEF, Marcos Ferreira Cabral, e realizar-se amanhã, no 18 de fevereiro de 2020, às 9 horas, no Polo Industrial, na rua Via Primária, localizada na Cerâmica Ferreira Santos. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob a supervisão e delegação do primeiro secretário da mesa, vereador Carlos Cleide da Ferra Brantes, PSD, lavrei esta ata contendo 2 laudas digitadas, que lida e achada conforme será assinada pelos presentes. Algum vereador deseja retificar ou impugnar as atas? Não havendo nenhuma impugnação ou retificação a fazer, declaro a ata aprovada. Convido o primeiro secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Matérias da ordem do dia. Item 1. Leitura dos pareceres jurídicos das comissões permanentes e primeira discussão e votação do projeto de lei número 01/2020, que dispõe sobre a transposição de transferência de créditos orçamentários no âmbito dos poderes executivo, legislativo, no vigente orçamento das outras providências. Item 2. Leitura dos pareceres jurídicos das comissões permanentes e primeira discussão do projeto de lei número 02/2020, que dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional de natureza suplementar e das outras providências. Item 3. Leitura do projeto de lei complementar número 02/2020, que dispõe sobre a zona urbana e expansão urbana do município de Abadiânia. Cria a zona especial para indústria, comércio e serviços. Zona de chácaras, revoga a lei complementar número 544/2002. Lei complementar número 33/2017. E altera o dispositivo da lei complementar 27/2017 e das outras providências. Essas são as matérias da ordem do dia, senhora presidente.
concedo a palavra aos vereadores para tratar-se de tema livre por prazo de até 10 minutos. Com a palavra o vereador Éder Martins. Senhora Presidente, muito bom dia. Cumprimento todos os colegas vereadores, desejando um bom dia a cada um de vocês. Cumprimento também as pessoas que se fazem presente aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado às senhoras por estarem presentes aqui na nossa Câmara. A Câmara se sente orgulhosa, satisfeita com a presença dos munícipes desse local. Afinal de contas, nós trabalhamos para vocês. Muito obrigado. Quero cumprimentar também os internautas e os ouvintes da Rádio Capivari, que está sempre acompanhando o trabalho dos vereadores a cada sessão. Senhora Presidente e ilustres colegas, eu gostaria de fazer uso da palavra aqui para, de maneira bem sucinta, bem rápida, levantar duas questões que reputo de extrema importância para o nosso município de Abadiânia. Um deles, eu já cheguei a levantar aqui certa feita, nas últimas sessões do ano passado, que diz respeito aos alvarás de funcionamento dos comerciantes aqui no município. Eu me lembro que no ano passado, mais no fim do ano, eu fiz a leitura aqui, apresentei aqui, um aumento estrondoso, muito alto, que estava tendo em relação aos alvarás de funcionamento. Isso está gerando consequências diretas e ruins aqui no nosso município. Tem comerciantes que estão fechando a porta, porque não está dando conta de pagar o alvará de funcionamento. Ontem, nós participamos aqui, a maioria dos vereadores dessa Câmara, juntamente com o prefeito municipal, de uma reunião ali no Polo Industrial, onde se programava ali a doação ou a venda com preços acessíveis para indústrias naquela localização ali, buscando que a indústria viesse para o município de Abadiânia e com isso aumentasse a geração de emprego no nosso município, uma vez que todos nós sabemos da importância da geração de emprego para a nossa cidade, que passa por uma situação muito ruim. Mas o que acontece, senhora Presidente, senhores vereadores, é que esse aumento estrondoso dos alvarás de funcionamento está gerando uma consequência inversa. Está fazendo com que comerciantes fechem as portas. Eu tenho um amigo meu que deve estar acompanhando, inclusive, a coisa que autorizou a falar o nome dele, o Éder Pote, disse que fechou o comércio dele, porque quando estava chegando a data de pagar o alvará de funcionamento, ele viu que não ia conseguir pagar o alvará de funcionamento. Daniel, da Lojas Brasil, tornou-me passar mensagens agora de manhã, inclusive foi ele que me lembrou desse assunto e me pediu. Eu falei, eu perguntei se podia, aqui, ó, mandou no zap aqui, eu perguntei se podia constar o nome dele, ele falou, não pode não, deve, fala isso aí que não está tendo como. E ele mostrou aqui agora para mim que aqui em Abadiânia desse ano, tem um alvará de funcionamento da empresa dele de cerca de R$5.000. Aí ele mandou a cópia, agora de manhã, do alvará de funcionamento, senhores vereadores, está aqui no WhatsApp meu aqui para poder pagar, de uma empresa que ele tem do mesmo ramo, do mesmo tamanho, que gera a mesma quantidade de empregados que gera aqui, no valor de R$804. Então, em Cocalzinho, ele vai pagar R$804 por uma empresa do mesmo ramo, que também tem 12 empregados direto, vai pagar R$804, enquanto aqui em Abadiânia está R$5.000. Por quê? Qual é o porquê dessa diferença que ultrapassa os 700%? Dá em torno de 700% o aumento, aumenta 7 vezes o valor. Por quê? Qual é a razão de aqui no nosso município os comerciantes estarem pagando um alvará de funcionamento tão alto? Qual é a razão disso? Nós estamos passando por um momento que eu entendo que nós precisávamos fazer justamente o contrário, era darmos incentivos ao comerciante. Eu vou falar uma coisa para os senhores vereadores. Se tiver um comércio aqui que às vezes não gera emprego para terceiro, mas sócio do pai de família já está trabalhando ali por conta própria, gera lucro para o nosso município, que é uma pessoa menos desempregada. Quanto mais empresário como é o Daniel Antônio, que tem 12 empregados diretos, são 12 famílias que dependem daquilo ali,
E aí eu mando a pergunta aqui, será que eu tenho que procurar uma outra cidade? Eu nasci em Abadiânia, vivi em Abadiânia, meu comércio em Abadiânia está se tornando inviável devido à quantidade de impostos que estou pagando. Não está mais compensando, eu estou fazendo cálculo, o contador está falando para mim, a Abadiânia não está compensando mais. Você já está começando a analisar a possibilidade de tirar a empresa dele daqui e passar para outra cidade do entorno. Nós não podemos, senhor vereadores, aceitar uma coisa dessa. É inaceitável isso. Comerciantes pequenos estão fechando a porta em Abadiânia porque não está dando conta de pagar o alvará de funcionamento, que é absurdo, que é estrondoso. Então, eu mandei da outra vez para o prefeito, nós mandamos para cá. Eu ainda não vi resposta relacionada a isso. E eu gostaria aqui, senhora presidente, senhores vereadores, que nós tomássemos uma medida relacionada a esse alvará de funcionamento. É necessário que a gente veja o porquê, o que é que está acontecendo, porque nós, aqui vereadores, eu não me lembro, eu estou aqui desde janeiro, desde 1º de janeiro de 2013, e não me lembro, acredito que não tem nenhuma lei aprovada por nós autorizando aumento do alvará de funcionamento. Não tem. Desde 2013 não teve uma lei. Então, qual que é os critérios que estão sendo adotados pelo município para fazer com que os alvarás de funcionamento aumentem estrondosamente, abusivamente, no meu ponto de vista, como tem sido feito aqui em Abadiânia? Por que está acontecendo isso? Nós não podemos aceitar, não. Nós estamos precisando incentivar o microempresário. Nós estamos precisando que as indústrias venham sim. É importantíssimo que as indústrias se situem aqui no nosso município, mas os que já estão se situados, os pequenos, a gente precisa conservá-los. É necessário que eles permaneçam, que eles tenham condições de permanecer em nosso município. E a reclamação que tem trazendo até este representante do povo é que eles não estão conseguindo mais. É que o alvará de funcionamento está tornando um valor absurdo e está inviabilizando a continuidade do comércio aqui no nosso município. Já solicitei informação no passado a respeito disso. Não, se chegou, eu não vi ainda a resposta relacionada a isso. É necessário que a gente tenha uma resposta relacionada a isso? Não temos ainda. E mais importante ainda do que essa resposta é que mude isso. É que analise concretamente aquele pequeno empresário que não está dando conta de pagar, o que precisa ser feito caso a caso. Vamos dar condição para ele permanecer no nosso município. Não podemos aceitar isso mais. Então, senhora presidente, ilustres colegas vereadores, eu gostaria de dizer para vocês que, às vezes a gente fala esse trem aqui, eu vejo insatisfeitos aqui, pode ser mais interpretado por alguém. Eu não estou falando isso por demagogia, não estou falando isso por politicagem, até porque não sou candidato a vereador, repito, e não pretendo também ser candidato. Acho que cumpri bem o meu bônus aqui, mas é uma coisa, então estou falando como vereador e principalmente como cidadão de Abadiânia, como filho de Abadiânia. Eu não estou concordando com esse aumento absurdo que está tendo no alvará de funcionamento, sabe? Então eu queria pedir para vocês, vereadores, meus irmãos de município, me ajude a ver o que é que está acontecendo. Vamos ver o que é que está acontecendo. Não está certo. Ou se eu estiver errado, me mostre onde é que eu estou errado, porque eu não estou conseguindo ver também, que às vezes tem um fato que eu estou falando aqui, absurdo, achando isso absurdo, e não é bem assim. Me mostre que eu também, então eu quero ver, porque eu não concordo de uma empresa, igual tem na mão aqui, R$804 por uma empresa do mesmo porte, com 12 empregados, aqui em Abadiânia, uma empresa do mesmo tamanho, com 12 empregados também, paga cerca de R$5.000 de alvará de funcionamento. Eu estou apresentando esse caso específico, mas são muitos os casos, são muitas as pessoas, inclusive, senhora presidente, se a senhora quiser marcar uma reunião aqui nessa Câmara Municipal, para os comerciantes virem até aqui debater essa situação, tem um grupo que quer vir até a Câmara, quer vir até aqui. Então, se a senhora quiser marcar uma data para esse pessoal vir aqui debater e conversar, é um grupo, não é uma e duas pessoas que estão falando isso. É um grupo de comerciantes que está achando que esse valor não dá para continuar assim. E eu acho que eles têm razão. Então fica registrado aqui, senhora presidente, meus colegas vereadores, o meu pedido para que nós juntos pudéssemos ver isso.
fazer uma reunião com esses comerciantes, chamar o prefeito, fazer uma reunião junto com o prefeito. Prefeito, o que está acontecendo? Vamos ver o que é que pode ser feito para esse pessoal não fechar a porta do nosso município, para eles continuarem trabalhando. O microempresário representa no nosso país cerca de 80% do emprego que tem, principalmente os informais. São pessoas que têm que ser respeitadas, é uma atividade que precisa ser respeitada, porque gera, aumenta o PIB, aumenta a arrecadação do município, gera imposto, é importante, gera emprego, tem que ser respeitado e nós precisamos fazer alguma coisa. Sobre o alvará, é isso que eu gostaria de falar, senhor presidente. Meu segundo assunto que me trouxe uma preocupação, e aqui eu fui muito bem amparado em suporte de informações com a grande vereadora que nós temos aqui no nosso município, que é a Angelina, que em matéria de saúde, profissional da saúde, dentro dessa Câmara Municipal, não tem ninguém que entende tanto quanto ela. E sempre que eu tenho dúvida de alguma coisa, eu vou até a Angelina. Angelina, o que você acha que a gente pode fazer isso aí? E até pedir para a Angelina uma ajuda relacionada a isso. É um fato que está acontecendo. Eu como sou vim da zona rural, até hoje moro na zona rural aqui do município, me considero da zona rural. Eu tenho tido muito contato com o pessoal da zona rural e eles têm reclamado para mim uma preocupação muito grande, principalmente nessa época agora, que aumenta o número de animais peçonhentos, como a cobra, a aranha, escorpião, tem aumentado muito na zona rural. E eles carregam consigo uma preocupação de aqui no nosso município não ter o soro antiofídico. Não tem o soro antiofídico. Ontem eu estava na reunião, Angelina, e foi onde eu falei para eles que eu ia trazer, reportar essa situação aqui na Câmara, com todos os delegados lá de Anápolis. E saiu no grupo da polícia um militar que foi ofendido aqui no Lago de Corumbá por uma cobra, chegou aqui, demorou aqui tentando conseguir aqui esse tratamento, não conseguiu. A hora que chegou lá em Anápolis, até conseguiu lá em Anápolis no hospital municipal, que somente o hospital municipal de Anápolis é que está tendo, então conseguiu muitas complicações, sabe? Isso gerou complicações gravíssimas para ele em decorrência disso. Então eu conversei com a Angelina sobre isso e tive conhecimento que existe uma dificuldade em termos aqui, condições da aplicação do soro antiofídico. Então, o que eu pensei? Da gente analisarmos a possibilidade de mudar isso, ver o que precisaria para isso. Existe uma lei federal que está proibindo. A gente poderia fazer um estudo sobre isso, fazendo contato com a nossa secretária de saúde, que eu sei que tem boa vontade relacionado a qualquer tema direcionado à saúde, sabe? Bater um papo com ela, sabe? Bater um papo com os vereadores e vermos se existe realmente alguma possibilidade de passarmos a ter aqui no nosso município a aplicação do soro antiofídico. Por quê? A Abadiânia, ela possui uma zona rural muito grande. Nós sabemos que a extensão territorial de Abadiânia é quase o mesmo tamanho da extensão territorial de Anápolis. É muito a quantidade de fazendeiros, de chacareiros, de sitiantes aqui em nosso município. E, senhora presidente, esse pessoal, todos nós estamos sujeitos a sermos ofendidos por um animal desse. Esse pessoal da zona rural aumenta, acentua muitas vezes essa possibilidade. Eu tive aqui pouco tempo, meu padrinho, Edivardo Prado da Fé, recentemente faleceu, que foi ofendido aqui na Fazenda Paponzal, veio para cá, não conseguiu na oportunidade de ser atendido aqui, demorou, foi para Anápolis, teve consequências relacionadas a isso nos rins. Agora recentemente ele morreu, inclusive fazendo hemodiálise do rins. E o que o médico da hemodiálise falou para ele? Senhor Edivardo, o senhor não tinha diabetes, o senhor não tinha pressão alta, o que poderia ter? O senhor já foi ofendido de cobra? Sim, eu fui. Pois é, o senhor teve uma aplicação tardia do soro antiofídico, não teve? Tive. Pois é, o senhor está fazendo hoje tratamento do rins em decorrência daquela mordida de cobra que o senhor teve no ano tal. Ou seja, já tinha 5 anos que já tinha passado a mordida de cobra que o meu padrinho Edivardo teve, e gerou, Angelina, nele, ele não tinha diabetes, não tinha pressão alta, que são as duas causas principais que gera a perda da função renal, sabe? Mas a mordida de cobra também afeta os rins, se não houver aplicação do soro antiofídico imediato. Então, senhora presidente, olha o que acontece. Olha a importância disso que eu estou querendo dizer aqui,
Por mais que nós não consigamos ter aqui, é necessário que nós repensamos isso, que nós tenhamos uma preocupação direcionada a isso. Ou seja, ele não morreu naquele momento, morreu 5 anos depois e a causa foi aquela mordida de cobra. Por que foi a mordida de cobra? Afetou os rins, ele foi para hemodiálise, não aguentou o tratamento. E infelizmente meu padrinho Edivardo faleceu, uma pessoa que me amava demais e que eu amava demais da conta, sabe? Então, eu estou dando um exemplo prático para dizer a Vossa Excelência que casos como esse são rotineiros e que às vezes nós nem tomamos conhecimento. O pessoal da Zona Rural está preocupado e o que eu queria neste momento aqui, me perdoe se eu estou delongando muito, era apenas para falar a Vossas Excelências. Vamos conversar com a nossa secretária de saúde do município. Sabe que existe toda essa problemática de legislação, de uma cautelas especiais que precisa, mas vamos trabalhar para vermos a possibilidade, porque isso pode salvar vida. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores. Quanto ao alvará, será pedido novamente ao senhor prefeito uma resposta, vereador. E quanto ao comentário sobre o escorpião, também vamos unir, né? E achar uma solução que for melhor para a saúde. Podia fazer uma reunião com a Laís, sabe? A gente bater um papo com ela, para ver o que a gente poderia conseguir, às vezes, para conseguir essa aplicação aqui em Abadiânia, sabe? Porque vem uma situação de emergência, sabe? Que às vezes, se for para nada, é mais delongado. Com a palavra, a vereadora Angelina. Bom dia a todos. Eu já pedi a palavra imediata para a gente dar continuidade no que o Éder comentou agora sobre esse assunto. Primeiro, parabenizo, Éder, por essa iniciativa sua, é seríssima, isso é muito sério. Mordida de cobra é fatal, consequências é letal e tudo depende do instante de atendimento. É o momento da mordida da cobra para tomar o soro. Isso aí é fundamental, fundamental. É questão de horas mesmo, de um minuto já consta. Então o que acontece? É muito sério e a gente fica até um pouco triste. Por quê? Isso é uma norma do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, você tem que ter requisitos para você ter um soro antiofídico dentro do seu município. Eu não conheço nenhum município do estado de Goiás que tem soro. Que eu saiba, que eu trabalho na área da saúde, o único lugar que tem é o hospital municipal. Nem outros hospitais não tem. Primeiro você tem que fazer um curso a longa data. Pessoas qualificadas, profissionais qualificados, local qualificado. São normas e normas que o Ministério da Saúde requer. E ele também não tem condições de estar distribuindo o soro, porque a quantidade no Brasil não é aquela quantidade igual de vacina, que tem todo postinho que você vai, tem vacina. Né? O Instituto Butantan, a liberação de soro é restritas. Então, tem apenas no hospital municipal. E também tem que ter um hospital, né? Então, assim, podemos sim pensar numa possibilidade, porque para nada é impossível. Mas, no município, a gente pode até fazer ter uma concessão, ajudar com o pessoal da Corumbá 4 e ver essa possibilidade, alegando devido à demanda que nós temos de muitas pessoas que frequentam o Corumbá 4 e que moram ali nas mediações do Corumbá 4. Então, isso seria uma luz para a gente estar fazendo uma reunião com o pessoal, né, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, para ver essa possibilidade. Então, no fundo do túnel uma possibilidade, mas longe. Na verdade, assim, a nossa realidade é do Brasil como um todo. Entendeu? Porque você tem que ter uma unidade equipada. É igual o pessoal fala, né? Foi proibido até Bezetacil fazer em farmácia. Por quê? Estava tendo consequência. Porque tem também efeitos colaterais do soro. Isso que é a questão. Então tem que ter médico qualificado para estar ali o tempo todo, para estar acompanhando aquele paciente. E realmente é muito sério, pode ser ter nós ou nossa própria família pode estar num risco desse. Porque a gente frequenta a fazenda, vai para a zona rural e também está tendo cobra dentro da cidade, né? Então isso aí é muito sério. Então eu só queria fazer esse questionamento e é importante. Vamos analisar com calma, né? E posteriormente a gente está fazendo algumas reuniões e ver essa possibilidade, mas que é complicadíssimo. Obrigada e bom dia a todos. Mais vereadores?
Davi Félix. Senhora Presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Capivari, público aqui presente, né, meu bom dia. Também em ligeiras palavras aqui, né, quero manifestar que também concordo com o vereador Éder quanto à forma que está sendo cobrado impostos, né, tributos, aí, taxas e alvarás, entre outros. Né, eu creio que é justo, sim, né, o município ele sobrevive dessas coisas, mas tem que ser cobrado com parâmetros. Até tivemos aqui um código tributário que esteve alguns dias na casa, mas não, o prefeito retirou e não chegou a vir até o plenário. Lá eu creio que estava estipulando isso de uma melhor forma para que pudéssemos hoje ter parâmetros para essas cobranças. Então foi muito boa a nossa visita ontem ao polo industrial, muito produtiva, né? Inclusive teve até um empresário aqui da nossa cidade, que tem uma empresa de pequeno porte, que estava buscando, né, um espaço nesse polo industrial para poder ampliar a sua empresa. Então esse é outro pedido, né, que a gente faz ao prefeito, que ele tenha, eu sei que ele não vai medir esforços para isso, mas que ele dê uma certa prioridade para essas pessoas mais próximas daqui, para que eles possam crescer, né, as pessoas que são daqui, eu creio que vai tratar a nossa cidade com mais responsabilidade, né, e com mais amor. Então, fiquei muito satisfeito em ver que tinha algumas pessoas ali interessadas. O proprietário da empresa Quicaldo, que é uma empresa que já está se instalando no município, estava lá presente, agradeceu ao município pela acolhida, e nós podemos ver nele uma seriedade de uma pessoa que está fazendo aquilo realmente para acontecer, e uma coisa sólida, não aquilo que está fazendo por fazer, que vai acabar daqui a uns anos. Então isso é muito importante. Também agradeço aqui a visita do presidente da CODEG, Marcos Cabral, que veio e se comprometeu a fazer no polo industrial um portal de entrada, também fazer pavimentação asfáltica em alguns locais ali onde serão necessários e tomar conta de toda aquela área ali para que possa demarcar, né, territórios para que as empresas que estão visitando nossa cidade, lá tinha mais umas 2 empresas, que não me lembro o nome agora, mas eles já estavam olhando o terreno para tentar fazer essa futura instalação com o incentivo do Estado de Goiás, que agora reduziu as taxas para a Badiânia para que mais empresas possam se instalar aqui. Então também, né, faço coro aí dessa vontade do vereador Éder de buscar saber o porquê desses alvarás, desses valores de um ano para o outro, e também, né, agradeço aqui a todos, estavam lá com nós ontem alguns vereadores, e a reunião foi muito produtiva e espero que daqui a uns anos possamos colher frutos daquilo ali que um dia nós participamos. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Clarindo Borges. Senhora Presidente, caros colegas vereadores, meu bom dia. Quero cumprimentar também com bom dia as pessoas presentes aqui em plenário, os ouvintes da Rádio Capivari e aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. Senhora Presidente, eu gostaria aqui de informar ao plenário que eu fiz um ofício e encaminhei ao senhor prefeito anteontem, a respeito aqui das ruas ali do loteamento Leblon, que estão esburacadas. Nós tivemos aqui uma audiência pública, até para discutir aqui a audiência solicitada pelo senhor prefeito Zé Diniz, para ele nos apresentar esse projeto de expansão da zona urbana do município. Foi até uma sessão extraordinária antes do começo das nossas sessões ordinárias aqui, antes do dia 15. E naquela oportunidade eu abordei sobre o tema, porque tratava-se de um projeto de lei de expansão urbana que tratava do ordenamento, da organização aqui do município, e naquela oportunidade eu abordei esse assunto, que as ruas ali dos loteamentos do Leblon estão muito esburacadas, e pedindo ao senhor prefeito para que tomasse providências, porque no meu sentido aqueles loteamentos ainda estão em período de garantia, que duram por 5 anos. Então, o senhor prefeito ou tem que arrumar ou tem que acionar os proprietários desses loteamentos para que eles façam as devidas recuperações. Posteriormente, o vereador Cleito esteve ali naquele loteamento e fez umas fotos, e também me parece que fez um ofício ao senhor prefeito, ao senhor secretário de obras.
Mas como era um assunto que eu tinha abordado aqui e que precisaria de acionar diretamente o senhor prefeito, pedindo para que ele tome as providências necessárias rapidamente antes que vença esse tempo de garantia. Então eu fiz aqui o requerimento, já foi protocolizado na prefeitura, foi protocolizado em data de 17 de fevereiro, pedindo ao senhor prefeito ou que recupere ou tampe esses buracos, ou que acione a empresa para assim fazer. E recebi também pedidos com relação aos buracos existentes aqui em nossa cidade, nesse período de chuva. Falei com o secretário do Meio Ambiente, com o senhor prefeito, eles também estão preocupados e diz que estão aguardando aí o término das chuvas para recuperar esses buracos. Ontem eu falei com o secretário aqui de obras, o senhor Edmilson Gomes de Godoy, o Edinho, a respeito daqueles buracos que existem aqui na descida da Varginha, né, que é a GO. Eu até disse ao senhor secretário que eu sei que aquilo ali não é responsabilidade do município, mas que nós gostaríamos que o município pudesse fazer aqui, tapar aqueles buracos, porque são poucos, mas são buracos que podem causar ali algum acidente, né? Direto tem pessoas reclamando e pessoas caindo ali. O senhor secretário do Meio Ambiente, o Edinho, foi muito receptivo com o meu pedido e disse que possivelmente hoje taparia esse buraco durante a semana, ia depender também da chuva, mas que gostaria de tapá-los antes mesmo do carnaval, porque no carnaval o movimento ali dessa rodovia é bastante, é enorme, cresce muito e pode acontecer de algum acidente exatamente naquelas imediações. Eu gostaria aqui também de mencionar aqui o ofício do deputado federal Adriano Baldi, mais um ofício dele, e nesse ele já está informando a Câmara que houve pagamento. Ele não está falando agora de verba de orçamento, já está informando que houve pagamento do recurso extra-orçamentário para o município de Abadiânia, no valor de R$ 170.188, oriundo de seu pedido, de sua destinação, para que esse recurso seja usado no incremento do piso de atenção básica à saúde. E foi pago no dia 27 de dezembro de 2019. Então eu gostaria de pedir à vereadora Neuza para oficiar a senhora secretária de saúde, pedindo para ela informar se realmente esse dinheiro foi depositado nessa data, né, e para essa finalidade. E quero aqui aproveitar a oportunidade e agradecer ao deputado Adriano do Baldi, que sempre tem tratado o nosso município com muito carinho, com muita atenção. Esses dias ele esteve aqui destinando verbas orçamentárias em mais de R$ 1.300.000. Então, nós verdadeiramente temos que reconhecer e agradecer ao deputado. Quero informar aqui também o retorno do cartório eleitoral. Nós tivemos aqui até a informação veiculada aqui no WhatsApp da Câmara pelo Aéreo, e dando-nos a informação de que o cartório eleitoral foi autorizado, o retorno do cartório eleitoral. Não, eu acho que ainda não veio, mas foi autorizado, né? Porque o que estava faltando era só o despacho lá do presidente do TRE. E ele aceitou, e agora, mas o cartório eleitoral já está. O prefeito já organizou a sala, que é lá dentro do fórum mesmo, onde o cartório funcionava, já destinou 2 servidoras, comprou os equipamentos e instalou ali a internet para funcionamento do cartório eleitoral. Um outro assunto que eu queria também abordar aqui é com relação à reunião que nós tivemos ontem com o presidente da CODEG do Polo Industrial. Já foi mencionado aqui pelo vereador Éder, pelo vereador Davi. Então, o que nós notamos com isso? Pelo menos eles estão preocupados, estão vindo aqui, já deixaram ontem a determinação para que fosse feita uma roçagem geral ali daquela região, deixou ali os arquitetos e engenheiros fazendo levantamentos para ver o tamanho ali dos lotes,
porque ali tem lotes que são de tamanhos exagerados, que podem ser divididos em lotes menores para permitir que várias outras empresas funcionem ali. Então quero agradecer também ao presidente da Codeco, que